Aleluia. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 9. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Seguindo a série de mensagens falando das marcas do cristão, nessa noite vamos falar sobre uma marca do cristão que é muito importante. Se você é cristão, você precisa odiar o pecado. Não é tolerar o pecado, é odiar o pecado. Então isso deve ser uma marca, isso deve ser como uma característica de todo cristão, odiar o pecado. Vamos ler então, olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3, 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te pedimos nessa noite que a Tua palavra possa, Deus, nos transformar. Que a Tua palavra possa, Pai, nos alertar, nos exortar, nos fortificar. Meu Deus, que nessa noite o Teu Espírito Santo também possa falar aos nossos corações e que saiamos daqui, Senhor amado, convictos daquilo que cremos, em quem cremos e das escolhas que fazemos. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estamos falando agora, já chegando ao fim dessa série, falando agora sobre uma divisão que diz as nossas ações para Deus. Então, aquilo que a gente faz para Deus, a gente falou que nós como cristãos amamos a Deus, nós amamos a Deus, e agora nós vamos falar que nós como cristãos, nós odiamos o pecado. O pecado não é algo que a gente pode tolerar. O pecado não é algo que a gente vai flertar. O pecado não é algo que a gente vai falar, esse pode, esse não pode. Eu quero que você entenda que o pecado, ele agride a santidade de Deus. E se nós amamos a Deus, nós precisamos odiar o pecado, se afastar do pecado, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Para a gente dar uma introdução nisso, eu quero contar uma pequena história para você. O nome desse texto é A Roupa Manchada. Conta-se que um menino ganhou do seu pai uma camisa branca muito bonita. Antes de sair, o pai apenas lhe disse: filho, cuide bem dela, porque ela representa o quanto você é precioso para mim. Durante o dia, enquanto brincava, os seus amigos começaram a jogar lamas uns nos outros. Todos se divertiam e insistiam para que ele participasse. Por um momento, ele ficou tentado, mas olhou para a camisa e lembrou-se das palavras do pai. Não era o medo de uma bronca que o fazia recuar. Era o amor e o respeito por quem lhe havia dado aquele presente. Quando voltou para casa, a camisa ainda estava limpa. O pai o abraçou e perguntou: por que você não entrou na brincadeira? E o menino respondeu: porque eu não queria estragar aquilo que o Senhor me deu. Na vida cristã acontece algo semelhante. Quem nasceu de Deus, preste atenção, recebeu uma nova vida. Você recebeu uma nova vida em Cristo Jesus? Amém. O pecado continua oferecendo os seus convites, todo dia, não é? Ele continua oferecendo os seus convites. Mas agora existe um novo coração. Nós nascemos de novo. O verdadeiro cristão não evita o pecado apenas por medo do castigo. Ele o rejeita, ele o odeia, porque ama o Pai e não deseja entristecer aquele que o salvou por meio de Jesus Cristo. A gente não odeia o pecado por medo da consequência do erro. A gente odeia o pecado porque a gente quer agradar a Deus, que nos salvou, que mandou o seu Filho para morrer no nosso lugar. É exatamente isso que João fala nesse pedaço em que vamos meditar nessa noite.
O novo nascimento não muda apenas o nosso destino, mas também a nossa relação com o pecado. Uma vez que nascemos de novo, nós olhamos para o pecado de forma diferente. Eu creio que o Espírito Santo faz essas coisas. Hoje a gente falava na EBD, sobre 3 coisas que podem nos impedir, podem atrapalhar a nossa jornada cristã. O mundo, a carne, quem mais? E o diabo. O pessoal estava ligado na aula, viu aí? Deu até fazer uma sabatina rápida aqui, né? O mundo, a carne e o diabo. 3 coisas que vão atrapalhar a nossa jornada. E é interessante que, uma vez que nascemos de novo, nós precisamos lidar com o pecado de forma diferente. A gente falava pela manhã na EBD que o mundo, a carne e o diabo, antes de Jesus, antes da nossa vida estar nas mãos do Senhor, eles eram nossos aliados. A gente se orgulhava de dizer: eu adoro as coisas desse mundo, eu adoro fazer o que a minha vontade deseja. E sem saber, nós servíamos ao diabo através das nossas práticas, dos nossos pensamentos. Só que, no momento em que o Senhor passa a fazer parte da nossa vida e nós nascemos de novo, somos novas criaturas e o pecado já não deve ser mais tolerado. Quem pertence a Deus não consegue mais viver em paz com aquilo que ofende a Deus. E é exatamente isso que a gente precisa guardar nessa noite. Se nós amamos a Deus, nós não podemos mais viver em paz com aquilo que ofende a Deus, e é o pecado. Por isso que o tema dessa mensagem é odiar o pecado. Então João, ele começa a falar, e depois eu gostaria muito que você pudesse chegar em casa e ler o capítulo 3, que João está aqui. É um capítulo pequeno, tem apenas 24 versículos, mas para você entender uma forma geral do que ele está falando. É interessante que, coloca para mim 1 João 3:1, por favor. João começa a falar aqui no versículo 1 do capítulo 3, ele usa esse primeiro versículo dizendo o seguinte: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele não somente nos ama, mas Ele nos chama como filhos. Eu e você não somos apenas criaturas, nós somos filhos de Deus. Aqui a coisa começa a mudar. Primeiro, a gente recebe uma identidade de filho. Eu e você somos filhos de Deus. E depois da identidade de filho, nós começamos a mudar o comportamento. Perceba, João em nenhum momento ele diz assim: viva corretamente para se tornar filho de Deus. Ele não diz isso. Você vai ler a carta e você não vai ver momento nenhum. Olha, João não diz assim: você precisa viver corretamente para ser filho de Deus. Não. Ele diz: porque você é filho de Deus, viva como um filho de Deus. Primeiro vem a identidade, depois o comportamento. Porque eu e você somos filhos de Deus, nós devemos viver como filhos de Deus. Guarde isso. Na hora que você estiver diante do pecado, você fala: opa, eu agora sou filho de Deus. Eu nasci de novo, uma nova natureza em Cristo Jesus. Então, esse pecado, ele já não faz mais parte daquilo que eu desejo. Eu desejo agradar a Deus. Exatamente. Então, vamos ao versículo 7, 1 João 3, 7. Nós vamos falar de 4 versículos aqui. O primeiro deles fala assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. João está falando para uma igreja que estava sendo enganada. Por isso ele começa dizendo: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Ele estava ressaltando para aquela igreja, que pode ser a nossa igreja, né? Que pode ser a igreja atual do ano de 2026, aquela igreja sofria com ataque de falsos ensinos, pessoas ensinando coisas que eram convenientes, um pensamento completamente deturpado, que não era o que a palavra de Deus ensinava. Esse era o cenário. E ele começa dizendo:
não se deixem enganar por ninguém. E João começa então a explicar, e ele queria desfazer esse engano na mente daquelas pessoas. Eduardo, que engano é esse? Que engano ele começa a dizer, não se deixe enganar? Frases semelhantes a essas que eu vou ler para você. Não importa como você vive, Deus te ama. Parece atual? Isso já está lá na época de João. Não importa como você vive. Olha, o pecado, ele não afeta a tua comunhão com Deus. Não, Deus é amor. O pecado não afeta não, pode ficar tranquilo. Esse é um pecadinho, não é um pecadão, né? O importante é você ter o conhecimento espiritual. Deus te ama da mesma forma. Pensamentos assim são pensamentos enganosos e que a gente ouve todo dia. Olha, isso aqui Deus vai entender. Isso aqui não é tão certo aos olhos de Deus, mas Deus entende. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Ele sabe que você está precisando. É aquela porta de um recurso financeiro ilícito que aparece no momento em que você está durinho. Aparece uma porta enorme, um facilitador enorme, e você fala, em algum momento você até fala assim, meu Deus, isso deve ser coisa de Deus, porque é impossível aparecer algo assim nesse momento, que eu estou precisando tanto. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo que habita em mim e você diz assim, corre daí, isso não é de Deus. Mas alguém vai dizer, rapaz, mas você é tão legal, puxa vida, vai perder essa oportunidade, vai perder essa promoção, só tem que fazer isso. São coisas assim, esses pequenos enganos que João, né, já alertava os maus pensamentos daquela época, e a palavra de Deus, que é maravilhosa, nos alerta no dia de hoje, que se nós queremos ser verdadeiros cristãos que odeiam o pecado, a gente precisa ter cuidado com esses pequenos enganos, com essas pequenas frases que a gente escuta todo dia. Então, lembre-se, não importa como você vive, o pecado não vai afetar a sua comunhão. Gente, a verdade é a seguinte, lembra de Adão? Lembra de Eva? O pastor até falou disso pela manhã, e Alex até lembrou disso aqui no louvor. Todo dia o Senhor vinha, visitava eles e tinha intimidade com eles. No momento em que Eva foi lá, pegou a fruta, e toda aquela história que você já sabe, né? Que pecou. O que aconteceu? Uma das frases diz, o pecado não afeta a sua comunhão com Deus. Quando Deus veio na tarde para passear com Adão e Eva, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Se esconderam. Afeta ou não afeta a comunhão com Deus? Claro que afeta. É como se Satanás estivesse assim, ó, um dos inimigos da nossa jornada. Vai lá, pode fazer. Aí a gente cai naquela coisa que parecia muito boa, a gente vai e peca. E ele mesmo está pronto para dizer, como é que você vai orar agora, depois de fazer isso? Eu vi um vídeo essa semana, muito rápido, um corte de um filme, que aparecia um homem num restaurante. Ele estava até com o rosto machucado e ele estava assim, sobre a mesa, e ele estava orando. O tema do recorte dizia assim, ele usou a palavra, o demônio sumiu quando aquele homem orava. Isso é um pedaço de um filme, tá? Mas eu só quero elucidar o que estava acontecendo. Provavelmente aquele homem havia feito alguma coisa, ele estava sentado numa mesa, num restaurante, sozinho, mas no filme aparece a figura de um homem na frente dele, o acusando. E aquele homem começa a falar para ele assim, olha, não acredito, você está rezando, ele usa esse termo, você está rezando depois do que você fez, e aquele homem, ele não levantava o rosto, e ele constantemente, ele estava ali, só aparecia a boca dele mexendo, como se ele estivesse realmente orando. E aquele continua orando, e aquele demônio que estava ali sendo representado por aquele homem, começa a falar para ele assim, mas não é possível, ele não vai te ouvir. Você acabou de fazer algo muito ruim para ele, como é que ele vai te ouvir? E aquele homem não olha para aquele demônio e continua orando. Daqui a pouco, simplesmente aquele demônio some. Aquele homem levanta a cabeça e já não tem mais aquela acusação. O próprio Satanás, que facilita o nosso caminho para a queda, é quem vai nos acusar. Ele mesmo vai depois usar tudo aquilo contra nós.
Então a gente precisa verdadeiramente, como disse João aqui, não se deixe enganar por ninguém. E ele diz, né? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Que eu e você possamos praticar a justiça. Ah, mas eu vou perder. Você nunca perde com o Senhor. Quando você abre mão de algo ilícito, algo ruim, algo que iria ofender a Deus, o Senhor está abrindo uma porta enorme, que a gente nem sequer imagina. O Senhor está vendo que nós fomos fiéis naquela situação, e Ele há de nos abençoar grandemente. Então não tenha medo de resistir às tentações. Versículo 8, por favor. E João continua. Versículo 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui é interessante, eu queria que você pensasse dessa forma. Cada família reproduz as características de seu pai. Aqui ele está falando de dois tipos de pessoa: aquele que pratica o pecado e que procede do diabo, né? E aquele que é justo, ele falou no versículo 7, aquele que procede de Cristo, procede de Deus. Então vamos tentar, para a gente entender melhor, cada família reproduz as características do seu pai. Aqueles que servem ao inimigo, ao nosso adversário, que é o diabo, eles reproduzem as características dele. Por exemplo, vivem pecando. Viver pecando não é um pecado isolado, é o hábito de pecar. Talvez você possa se lembrar do tempo em que você nem sequer conhecia o Senhor, e você naturalmente tinha atitudes que você veio a descobrir que ofendiam a Deus depois que você conheceu o Senhor. Antes você nem sequer se preocupava com isso. Pois é, aqueles que são filhos do nosso inimigo, do diabo, eles vivem pecando. Imitam exatamente o padrão de quem? Do diabo. Olha o que diz a palavra: porque o diabo vive pecando desde o princípio. E aqueles que o seguem vivem pecando assim como o diabo. Eduardo, como é isso? Isso é uma realidade. Mas e aqueles que seguem a Cristo? E aqueles que têm Deus no coração? E aqueles que foram transformados? A palavra vai dizer que Ele é justo. Finalzinho do versículo 7 diz assim: aquele que pratica a justiça é justo assim como Ele é justo. Da mesma forma que Cristo é justo, os seus filhos, que têm as características do seu Pai, são justos como Ele. Então, se nascemos de novo, somos novas criaturas em Cristo Jesus, temos que viver como Ele. Eduardo, está difícil demais ser justo nos dias atuais. Foi no passado difícil. Hoje você não está sozinho para ser um justo. A importância da comunhão, a importância de ter comunhão com o corpo de Cristo é porque quando eu estiver fraco, você me fortalece. Quando eu estiver caindo, você me levanta. E uns vão fortalecendo, dando suporte uns aos outros. Na comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. E ainda vou te dar, assim, o mais importante. Nós hoje temos o Espírito Santo de Deus. Não depende mais da força do meu braço. Quando eu falar assim, essa semana eu não vou pecar porque eu sou bom nisso, pode ter certeza que você vai pecar. Agora, se você falar, Espírito Santo, me ajuda a perseverar, a fugir da aparência do mal, me livra. Meu irmão, o Espírito Santo, primeira coisa, vai ser uma buzina, né? Como uma buzina. Quando você for chegar perto, aí eu, entendi. Porque é assim que acontece. Não acontece assim contigo? Está tudo bem, a vida está normal. Quando aparece uma ameaça, o que o Espírito Santo faz contigo? Vai dizer para mim que ele não fala contigo? Duvido. Ele vai lá e dá aquele toque, né? E aí você chega, fica constrangido. Ai, Senhor, tem misericórdia. E às vezes a gente até passa do limite estabelecido, porque a gente, às vezes, na nossa inocência,
a gente acredita que pode administrar. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu e você não temos condição contra o pecado. Não flerte, não tenta. Não, ali é a área do pecado, eu vou pisar só com um pé, o outro vai ficar aqui, e eu vou só... Não faz isso. A gente falava na IBD, e por isso que eu estou dizendo que o Espírito Santo é maravilhoso, que ele dizia que o Senhor Jesus venceu o pecado quando ele estava sendo tentado lá no deserto. E ele venceu como? Você lembra? O diabo chegava e ele dizia o quê? Está escrito, com a palavra. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Ele venceu cada uma das tentações. E sabe que isso é um ensino para mim e para você? Eu e você podemos vencer cada uma das tentações com a palavra de Deus. Quando ele fala no versículo 8, que ele começa, aquele que pratica o pecado procede do diabo, o verbo lá no grego, esse verbo, ele não, o pratica, ele não é algo pontual, mas é algo habitual. Então é como se ele falasse assim, aquele que habitualmente pratica o pecado. Esse era o significado verdadeiro. E é exatamente disso que eu e você temos que fugir. De um hábito. Quando você chegou na igreja, que você conheceu o Senhor, começou a andar nos caminhos do Senhor, alguém falou assim para você, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar. Inclusive o pastor André falou isso pela manhã. E talvez você enfrente dificuldade até hoje para fazer isso acontecer. Eu digo para você, eu tenho dificuldade em ter uma vida regular de oração, leitura da palavra e jejum. Coisas que eu e você precisamos todos os dias. Agora experimenta desenvolver um hábito. Você tem algum hábito na sua vida? Algo que você faz habitualmente? Tem gente que tem mania de acordar e fazer algo de manhã e você não abre mão daquilo. Isso é um hábito. Começou e se tornou um hábito. Experimenta ter o hábito de ler a palavra habitualmente, todo dia. Experimenta ter o hábito de separar uma hora para que você possa orar, para um dia da semana certo para que você possa jejuar. O dia que se tornar um hábito, você não deixa mais de fazer. Mas para se tornar um hábito, a gente vai precisar se esforçar. Agora, em contrapartida, João está dizendo que aquele que pratica o pecado, ou seja, aquele que vive no pecado habitualmente, todo dia ele peca, todo dia ele continua fazendo, esse, meu irmão, procede de quem? Do diabo. E nós que estamos no Senhor, nós que fomos transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro, a gente precisa se afastar dessa possibilidade. Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É possível, é possível. A gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar todo domingo dentro da igreja, e se a gente não vigiar, a gente pode cair, a gente pode se esfriar. Às vezes a gente olha para o irmãozinho do lado, o irmãozinho está fogo puro, Deus está abençoando, ele está crescendo na presença, Deus está usando poderosamente, e a gente até fala assim, mas por quê? O que acontece com ele e não acontece comigo? Aí eu pergunto para você, como está o seu investimento? Você está investindo? Você está abrindo mão? Está negando a sua vontade em detrimento àquilo, de buscar mais de Deus, não para ser igual ao irmãozinho, mas para ser como Deus deseja que você seja. Essa vida abundante que Deus conquistou para mim e para você, Ele quer que a gente viva ela completamente, mas às vezes o pecado nos atrapalha de fazer isso. Eduardo, mas eu queria te dizer, como eu também pensei nisso quando eu estava preparando esse sermão, Senhor, eu ainda peco. Eu e você pecamos. Porque quem diz que não peca é o quê? Mentiroso. A própria palavra diz isso. Então, assim, eu ainda peco. Agora, eu quero te mostrar a diferença. Eu ter um pecado e resistir, e buscar vencer, e me arrepender, assim como Davi. Davi pecava e o que é que ele fazia? Se arrependia, voltava para a presença
Isso é uma luta que a gente vai carregar até que o Senhor venha ou que Ele nos leve. Agora, é diferente da gente viver habitualmente no pecado, todo dia no pecado. Eduardo, eu não tenho força para isso não. O meio em que eu vivo, os amigos que eu tenho, o que eu vejo, o programa que eu gosto, as conversas que eu tenho, tudo me leva a pecar. Quero dizer para você que você precisa fazer escolhas. A gente falava disso também, que para a gente alimentar o Espírito, a gente tem que buscar aquilo que agrada ao Espírito de Deus, e tem que fugir daquilo que desagrada a Deus. Se eu quero, e você quer, ter a marca de um cristão que odeia o pecado, a gente precisa fazer escolhas. Ah, mas aquele programa, eu amo esse programa, tem uns negócios meio picantes nele lá, tem uns papos meio estranhos, que eu sei que não é muito de Deus, mas eu adoro o apresentador, a apresentadora, porque eu sempre gostei. Querido, você não é mais o mesmo. Vou te lembrar que você e eu nascemos de novo. Uma nova criatura pensa de forma diferente, busca coisas diferentes. Então, se aquele programa, se aquela amizade, se aquele podcast, se aquele perfil do Instagram te faz pecar, quero dizer para você, abandona, porque importa agradar aquele que nos salvou. Acabamos de cantar aqui, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, Ele está vivo, e foi esse o Salvador que me salvou, que te salvou, e eu quero agradar quem mais senão Ele, que a gente possa fazer escolhas por isso. Mas eu quero te lembrar que você não está sozinho. O final desse versículo 8 diz que foi para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu e você não estamos sozinhos nessa guerra. Eu falava de manhã na EBD, e eu vou fazer menção ao EBD porque isso está fresco na minha memória, que o Senhor Jesus pagou um alto preço para que a gente vencesse, para que a gente pudesse ter uma vida plena, para que a gente vencesse a carne, o diabo e o mundo, o sistema desse mundo. Então não abra mão disso. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de quem? De Deus. Isso não quer dizer que a gente não peca mais, com certeza. Enquanto estivermos nessa vida, vamos acabar errando de alguma forma. Mas você já entendeu que uma coisa é pecar acidentalmente, pontualmente, uma coisa é viver todo dia, habitualmente pecando. Isso você já entendeu. Mas nós não vamos permanecer no pecado assim como nós permanecíamos. O pecado não pode ser mais um hábito como já foi na minha vida. Hoje ele não pode mais ser um hábito. Eduardo, o assunto é pesado, o assunto é real. Na nossa vida cristã, pecado é algo que está presente todo dia. E se tem algo que pode nos afastar de Deus, sabe o que é? Pecado. O que pode nos tirar da presença de Deus, sabe o que é? Pecado. O que pode nos esfriar e nos levar por uns 10, 20, 30 anos longe da presença de Deus é o pecado. Por isso a importância de nós falarmos sobre isso. Tem uma frase que eu extraí de um livro que diz assim: pois o pecado deliberado é uma... Preste atenção nisso. Pois o pecado deliberado é uma conspiração contra o amor do Pai, contra o sacrifício expiatório do Filho, Jesus, e contra a obra regeneradora do Espírito Santo. Pecar deliberadamente conspira contra o amor do Pai, contra o sacrifício do Filho e contra a obra que nos regenera, feita pelo Espírito Santo.
É ou não é importante a gente odiar o pecado? Gente, vai muito além. Vai determinar os nossos dias. Eu e você fomos transformados. Se fomos transformados, já não somos mais o mesmo. Você compreende isso? Você hoje vê na sua vida que você não é mais o mesmo que era? Você consegue perceber? Você consegue perceber que coisas mudaram depois que Jesus entrou na sua vida? A sua mente, as suas atitudes. Eduardo, ainda tem muita coisa para mudar. É verdade, na minha vida também tem muita coisa para mudar. Mas eu já sou diferente do que eu era. Você também é assim? Você percebe? Pois é. E ele diz, no próprio versículo 9, depois que ele diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque, olha o que João diz, porque nele, aquele que não vive na prática do pecado, permanece a semente divina. Eduardo, o que será isso? Se a gente for entender como uma concepção, né? Assim como o filho natural, e quem é pai e mãe vai entender, e quem é filho também vai entender, assim como o filho natural cresce com as características do pai que o gerou, você deve ser um filho que parece ou com o pai ou com a mãe, não é? Não tem isso? Fisicamente, forma de agir, não tem isso? Você fala assim, nossa, eu olho para minha sogra e falo, já estou vendo a minha esposa quando tiver, né, mais velha. Você também deve pensar assim, olha para um filho e fala, coitado, foi a cara da mãe, foi a cara do pai. Sempre tem uma brincadeira assim, né? Pois é, o filho carrega as características de quem? Do pai que o gerou, da mãe que o gerou, não é assim? Você se pega com trejeitos iguais, você se pega com partes semelhantes, tem gente que parece demais com o pai. Eu tenho um dos meus filhos, apesar de serem gêmeos, tem um que parece muito comigo, tem gente que fala, cara, esse aí não dá para dizer que não é teu filho, parece demais. Aí a Karen às vezes fala assim, tu já reparou como é que ele está sentado? Eu falei, não, aí já é demais, ele senta da mesma forma que eu sento, isso é o hábito, né, do dia a dia. Mas você percebe isso? Pois é, assim como o filho natural cresce com as características de quem o gerou, também nós, cada vez crescemos na natureza espiritual de quem nos gerou. Você é filho de quem hoje? Filho de Deus. Então você precisa crescer com as características de quem hoje? De Deus, gente. Por isso que a gente precisa odiar o pecado. Nós fomos resgatados para vivermos como filhos de Deus. Uma vez como filhos de Deus, a gente tem que ter as características de quem nos resgatou. Não dá mais para a gente negociar isso. Eu sou filho de Deus, mas eu ainda não sou muito parecido com Ele, não. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero que você também pense isso. Você e eu precisamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Aqueles que são filhos de Deus herdam a natureza divina. E como decorrência disso, o nascido de Deus não pode viver mais pecando. Por quê? Porque simplesmente é nascido de Deus. Eduardo, é difícil, mas é possível. Eduardo, você não sabe onde eu vivo, como eu vivo, em que meio eu vivo. Eu quero te dizer que o Senhor te salvou. O Senhor te transformou. E a obra que Jesus operou em mim e em você deve ser maior do que qualquer coisa dessa vida. Porque eu vivo hoje, e eu falo isso muitas vezes aqui, com os pés nessa terra, mas com os olhos aonde, irmão? No céu. Essa deve ser a nossa expectativa. O tempo aqui passa muito rápido. Se o meu coração está preso nas coisas desse mundo, eu vou dizer para você, a gente vai ser frustrado. Eu tenho que estar aqui, mas eu tenho que estar pensando, Senhor, qual é o propósito que o Senhor me colocou nessa terra? Qual é o motivo pelo qual o Senhor derramou esse talento na minha mão? Para fazer o quê? Porque Ele virá. Amém? Ele virá. E eu quero estar eternamente com Ele lá. Eu quero, irmão. Eu quero porque nessa vida não tem nada de bom nessa vida, tudo é passageiro, tudo é perecível, mas a eternidade, como já diz o nome, é para sempre.
Eu perguntei para você, quem aqui quer estar 24 horas adorando o Senhor? Porque é isso que nós vamos fazer. Adorando aquele que nos salvou. Louvado seja Deus. E ele diz, né? Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Significa dizer, aquele que nasceu de Deus não fica confortável com o pecado. Eu já tive momentos de estar na igreja e me ver confortável com o pecado. É possível? É possível. Estar dentro da igreja, vestido de crente, com a Bíblia, com uma vida que parecia de crente, e me confortar com o pecado. E eu não tenho vergonha de dizer isso, sabe por quê? Porque Deus, a minha transformação foi sendo gradativa, todo dia. E hoje eu olho para trás e me envergonho disso, sabe por quê? Porque eu perdi tempo. O Senhor podia ter feito grandes coisas na minha vida, mas eu estava impedindo, porque eu estava sendo confortável com o pecado. A gente não pode estar confortável com o pecado. Quando a gente peca, a gente sente tristeza, a gente se arrepende, a gente deve buscar perdão, a gente deve voltar para Deus. Quando você pecar, você lembra da palavra Davi. Houve um pecado, fala Davi. E lembra do que Davi fazia. Davi sentia tristeza, Davi se arrependia, Davi buscava o perdão de Deus e Davi desejava voltar para Deus. Mas como assim, depois que eu pequei, eu estou com vergonha de Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? É exatamente isso que nos impede de voltar para a presença de Deus, essa vergonha. E sabe quem é que nos acusa? O acusador. Eu pequei, ele bota um fardo enorme nas minhas costas, dizendo, não é possível que você ainda vai orar. Você tem cara de pau de pedir perdão a Deus depois do que você fez? Pois é, mas eu quero te dizer que o nosso Pai, Ele está pronto a nos perdoar. Não importa o que você fez. Às vezes a gente pensa assim, né? Mas você não sabe o que eu fiz. Eu quero dizer para você que Ele é poderoso para perdoar qualquer pecado. Não tem um pecadinho e um pecadão. As consequências do pecado nessa terra a gente vai pagar. Pela lei dos homens, por tudo que tiver. Mas eu quero falar entre o relacionamento entre você e Deus, entre eu e Deus. O Senhor, Ele está pronto a nos perdoar, a nos colocar de novo. Lembra do filho pródigo? Talvez se você fosse aquele pai, tá voltando, irmão. Acabou o dinheiro, né? Agora tu vai ficar por aí. Não volta não, que se tu voltar ainda vai tomar uma coça. O que aquele pai fez? Recebeu, se alegrou, reintegrou, deu dignidade, exatamente o que Deus faz conosco quando nós pecamos e nos arrependemos. Ele estava lá, ele, como diria meu pai, ele inchou a batata da perna e disse, me dá o que é meu, e eu vou tomar o meu caminho. E eu, pai, tudo bem, toma aqui, a parte da tua herança e vai. Ele foi, e ele esbanjou, enquanto tinha bambu, tinha flecha, né? Já viu esse ditado? Enquanto tinha milho, tinha pipoca. Acabou o milho, acabou a pipoca. O que aconteceu? O dinheiro acabou. E ele começou com aquele orgulho no coração, eu não posso voltar para o meu pai. Às vezes o pecado faz isso, né? Eu escolhi o pecado, eu vou para o pecado. Estou lá, estou vivendo as consequências do pecado. Mas eu não posso voltar, como é que eu vou voltar perante Deus e pedir perdão? Não dá, eu sou orgulhoso. E ele estava lá. E a coisa foi piorando, e o pecado, quando nos atinge, a coisa só tende a piorar, assim como foi a situação do filho pródigo, e ele se viu comendo a comida dos porcos. E aí, naquele momento, ele se lembra que nem os empregados do pai dele passavam por uma situação daquela. E aí ele vê o estado lamentável que ele estava, e ele diz, eu vou voltar para o meu pai. E ele pega o caminho de volta.
exatamente o que eu e você precisamos fazer. Se arrepende e volta. Quando ele está voltando, você imagina, muitas vezes quando a gente acabou de fazer algo muito assim, a gente volta, mas volta cabreiro, né? Volta, ai meu Deus, será que vai me aceitar? Será? E aquele pai representava naquela história Deus. Quando ele avista de longe, ele já começa a se alegrar, e ele já começa a preparar tudo, mata o boi, vamos fazer uma festa, porque aquele que estava longe voltou. Exatamente assim é o nosso relacionamento com Deus, quando eu e você nos arrependemos e buscamos voltar para a presença de Deus. Então, não pense assim, eu pequei, eu não tenho condição de voltar mais para a igreja, eu não tenho mais condição de estar na presença de Deus. Ele está pronto para nos receber, mas a gente precisa se arrepender. Versículo 10, e a gente finaliza. Ele diz assim, versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. É interessante que esse versículo ele faz um autoexame para a gente, e eu queria que você fizesse esse autoexame. Aqui tem 2 pontos. O primeiro deles diz: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. A minha pergunta para você, para que você pense e que você faça o autoexame, não precisa me responder: você pratica a justiça? Eu me fiz essa pergunta. Eu pratico a justiça? Porque ele diz ali que todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Eu pratico a justiça? Você pratica a justiça? Eduardo, como assim? Quero te dizer que justiça e santidade andam juntas. A verdadeira fé em Cristo produz o que? Santidade. Eu falava isso de manhã, olha aí, de novo. Que quando nós queremos nos aproximar de Deus, que é santo, o que eu procuro ser? Santo como Ele é santo, gente. Eu preciso ser justo porque Ele é justo. Uma coisa chama para outra. A santidade é um processo. Às vezes é difícil a gente largar algumas práticas, alguns pensamentos, algumas coisas, mas eu quero te dizer que a nossa caminhada para a santidade, ela pode não ser perfeita no início, mas ela precisa ser crescente. Eu e você precisamos buscar ser santos de forma crescente, em direção ao quê? A uma vida que vai glorificar a Deus. A segunda pergunta que eu quero fazer, que ele faz ali: e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Lá no final, ele diz assim: a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Eu pergunto para você, não precisa me responder: você ama o seu irmão? A gente ama o nosso irmão? Porque isso vai fazer diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. A gente precisa amar de verdade. A gente precisa amar o nosso irmão como a nós mesmos, não é isso? Pois é. O amor é uma marca que nós nascemos de novo. Antigamente, farinha pouca, o meu pirão é primeiro, meu. A gente falou isso lá também, que falou que o individualismo é uma das marcas desse mundo, do sistema desse mundo. O mundo diz: sou eu e acabou. E o Evangelho diz o quê? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente prega, quando a gente anuncia Jesus para alguém, essa é a maior forma de amar alguém. Apresentar Jesus para essa pessoa significa que você ama essa pessoa. O amor, então, é uma marca do novo nascimento. Viver longe do pecado vai sempre nos aproximar de Deus. E aí, quanto mais próximo de Deus a gente estiver, será mais fácil amar o nosso irmão. Eduardo, mas e o irmão? Quando o irmão não é fácil de amar, você era fácil? Eu era fácil? Cristo nos amou
como nós somos. E a palavra ainda vai dizer que Ele nos amou quando nós estávamos presos lá nos nossos delitos e pecados. Ele nos amou. E Ele continua nos amando, tá? O amor dele não depende daquilo que eu faço. Ele simplesmente me ama. Ele te ama. E nós precisamos amar os nossos irmãos da mesma forma. Alguém vai dizer, né, amar ao próximo como a ti mesmo. E aí sempre tem uma brincadeira que diz assim, mas o próximo não está ajudando. Sabe por que não está ajudando? Porque o próximo é pecador igual a você, igual a mim. E aí por isso que é difícil. Outro dia eu falei para alguém que casamento é de Deus mesmo, irmão. Sabe por quê? 2 pecadores morando juntos na mesma casa, debaixo do mesmo teto. Já entendeu por que de vez em quando os bigodes se cruzam, por que as coisas acontecem? 2 pecadores juntos no mesmo teto. É muita graça de Deus derramada, é muito amor de Deus derramado, é muito novo nascimento acontecendo, é muita bênção do Senhor sobre a nossa vida para que isso dê certo. Por isso que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, porque um casamento que tem o homem, a mulher, e tem Deus no meio, é possível. É possível. Porque aí o pecado, quando Deus está no meio, o pecado, ele já é anulado. Quando essas vidas amam a Deus ao ponto de não viver pecando habitualmente, o que acontece? As escolhas são melhores, as palavras são melhores. Não é assim que funciona? Pois é. Fique de pé, por favor. Pessoal do louvor, me dá uma ajuda?